Será? Agora deu. Ah! Nossa, e eu ficava te convidando e aparecia para mim assim, é, aguardando a ponte, e você me pedindo para eu te convidar, e eu te convidava. Mas agora sim, vamos começar, né? Sim, vamos. Eu vou desativar os comentários, tá bom? Ok. Pronto. Grazi, como é a primeira vez que eu estou fazendo assim, se eu falar muito rápido, se eu me empolgar, porque tem hora que a gente se empolga, ou se eu falar enrolado, você me para aí, tá bom? Ó, dica. Se fizer isso aqui, Ela me explicou que é para eu parar para você poder falar, né? ok. Tá ótimo, tá bom. Então vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, né? Fiquei muito honrada com esse convite, né? Saber, eu tenho uma missão muito forte na minha vida, que é levar informação para as mulheres, para poder melhorar. Eu dou aula sobre isso, tudo, né? Então, quando a Andrea me convidou para esse projeto de vocês, eu achei sensacional, realmente, que essas informações cheguem a todas as mulheres, né? Sempre todas as mulheres. E aí, ao tema, né? O tema é cólica menstrual. Só que cólica menstrual, ela na verdade faz parte de um grupo, né? De patologias que chama dores pélvicas. E primeira coisa que tem que ser falado, nenhuma dor é normal. Nenhuma. Então, não existe dor normal. O normal é a gente não ter dor. A mulher não tem que sentir dor nenhuma, nem menstruada, nem fora da menstruação, nem na ovulação. Tem gente que tem, por exemplo, dor durante a ovulação a vida inteira e acha que é normal. Não, não é normal. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre o normal e o comum, né? É comum ter dor. É muito comum as mulheres terem dores pélvicas, mas não é normal ter dor, tá bom? Então vamos lá. O que é dor pélvica? Dor pélvica é qualquer dor que a mulher possa sentir na região da pelve, que inclui o quê? A parte abaixo do umbigo, né? Mais perto do quadril. Isso mesmo. Toda essa região. Essas dores pélvicas, eu tenho alguns motivos para ela acontecer, né? Eu posso ter motivos ginecológicos. Quais são esses motivos ginecológicos, né? Primeiro, então, cólicas menstruais, que são cólicas relacionadas com a menstruação mesmo, né? Tem uma substância que chama prostaglandina. Essa essa substância, ela contrai o útero para eliminar o endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a parte interna do útero, né, que ele se enche de sangue para poder receber o bebê. Quando eu não tenho uma gravidez, esse endométrio, ele vai descamar, ele vai sair dali e escorrer, sair como menstruação. Quando eu tenho a gravidez, não, né? Ele vai nutrir o bebê. Então, quando eu vou ficar menstruada, essa substância, a prostaglandina, ela contrai o útero para sair esse endométrio. É muita contração, né? Às vezes. E aí, essa muita contração vai gerar cólica. A outra coisa, o que? A endometriose, que é tão famosa e tem tanto, as pessoas têm tanto medo, né? E tão complicado de fazer o diagnóstico. O que é a endometriose? Lembra que eu expliquei agora do endométrio? Então, esse endométrio é um tecido, né, na parte interna do útero. Esse tecido, a gente encontra esse tecido do endométrio em outros lugares fora do útero. Então, como é que é assim?
Posso ter ele em volta do ovário, posso ter ele em volta do útero, posso ter ele no intestino, pode ficar até grave, posso ter em toda a cavidade pélvica, né? Ela ocupar vários lugares aí na cavidade pélvica, e tem alguns casos raros que a gente encontra o endométrio até mais para cima, no diafragma, no pericárdio, no coração. É mais raro isso acontecer, mas já foi encontrado. A endometriose causa muita dor, né? E ela pode causar dor na menstruação, é o mais comum, ela causar dor na menstruação. Só que existem mulheres que têm dores da endometriose durante todo o período menstrual, tá? Miomas também podem causar dor, dependendo do tamanho, né, que ele tenha. Até o que é muito comum a causar dor de mioma é até durante a relação sexual. Por quê? Porque às vezes ele está muito grande e durante a penetração pode acontecer a dor, né? A endometriose também pode causar dor durante a relação sexual, porque ela pode envolver o canal vaginal e aí tensiona aquela região e durante a penetração não consegue ser fácil, né? Não consegue ter flexibilidade, não consegue ter a musculatura da vulva. Só Peraí. tá travando um pouquinho o teu, Até onde foi? Eu acho que você falou até do canal vaginal, não foi? Sim. Isso. Também, a endometriose atrapalha. Isso, então pronto. E aí, esses são os motivos ginecológicos. Eu tenho outros motivos que são motivos dos órgãos, outros órgãos ali. Então, a bexiga, várias doenças podem dar, né? Até câncer também nessa região, algum tumor, né? Que é mais raro, não é tão comum, mas pode ser. Mas até a bexiga hiperativa, por exemplo, também pode causar dor, né? Questões na parte mais baixa do intestino, como o reto, por exemplo, que está todinho na pelve, também pode gerar dor. Essas dores do reto podem ser também por endometriose, mas pode ser por outras questões, né, do próprio reto. E outros órgãos que passam por ali. Então, a parte mais alta do intestino, tem uma parte do intestino grosso que ela está bem, bem próxima da pelve ali. E os rins também, porque como eles estão atrás, na hora que desce, né, a uretra, você pode sentir dor ali e ficar confuso. Aonde é que você sente dor? Também a gente entende como dor pélvica. E uma forma muito comum e que é pouquíssimo diagnosticado é a questão muscular. Então, eu tenho músculos em toda a região pélvica, músculos exclusivos da pelve, como o períneo, por exemplo. A Andréia, nossa querida, que me fez o convite, trabalha exatamente com toda essa questão, né? Como a musculatura do abdômen, musculatura da coxa, musculatura que liga o abdômen com a coxa, né? Musculatura dos glúteos. Toda essa musculatura, se ela tiver alguma alteração, alguma desarmonia, elas podem acabar gerando dores naquela região. Essas dores musculares, né, essas alterações musculares, são elas as principais causas de mulheres que têm a dor pélvica e que não têm causa. Porque muitas vezes eles falam assim, olha, ninguém sabe por que você tem dor. E aí quem vai descobrir o motivo da dor é um fisioterapeuta, é um osteopata, né? É um outro tipo de profissional que conhece mais músculos, né? Que olha mais para essa questão, porque o médico às vezes não pensa nessa parte muscular, né? Infelizmente, isso acontece, infelizmente, tá? Bom, aí as cólicas menstruais mesmo. Então, cólicas menstruais eu tenho dois tipos. O primeiro tipo são as primárias. As primárias são o quê? As geradas pelo excesso de prostaglandinas, que foi aquela substância que eu expliquei para vocês, que contrai. Isso, não pensa que é porque ela é primária, que é só por causa dessa substância, que ela pode ser leve.
essa dor pode ser extremamente forte. Tem mulheres que chegam a desmaiar. Um nome científico para isso, né, chama dismenorreia, né? De novo, Essa tem mulheres dismenorreia. Dismenorreia. Foi? Foi. Isso. E as dores podem ser muito fortes mesmo, né? Tem mulheres que desmaiam, vão parar em hospital. É grave. É considerado cólica menstrual a dor que ela não precisa necessariamente ser aquela cólica que a gente pensa primariamente que é no centro da pelve, bem na região do útero. Tem mulheres que sentem a dor que irradia para a lateral. Tem mulheres que sentem dor nas costas. De novo. Isso. Nas costas, na região tanto do sacro quanto da lombar. E tem mulheres que sentem dor nas pernas. E essas dores nas pernas a gente também entende como relacionada à menstruação, tá? Então também pode ser relacionado dessa forma. A segunda são as decorrentes de alguma doença que vai envolver toda a parte reprodutiva. Então, tanto o útero quanto ovários, né? Então, aí o que é? Mioma, a própria endometriose. Tem uma doença que parece endometriose que se chama adenomiose. Conseguiu? Adenomiose. Isso. Isso mesmo, adenomiose. E essa doença é o quê? Aquele tecido de dentro do útero endométrio que eu expliquei para vocês, ele vai ficar na camada muscular do endométrio. Então, em vez dele se instalar fora do útero, do lado de fora, ele vai sair do endométrio e vai entrar. A primeira camada de dentro ali do útero chama endométrio. A segunda chama miométrio, que é a parte muscular do útero. Então, eu vou ter esse tecido do endométrio dentro do miométrio, tá? E isso pode causar muito sangramento e também pode causar cólica menstrual. E aí pode ser também o quê? Tumores, né? Cistos, cistos de ovário, cistos hemorrágicos de ovário, também podem causar bastante dor. A dor da cólica menstrual, ela pode ser tanto aguda, como uma dor, por exemplo, se eu tiver na menstruação um cisto, e esse cisto for soltar naquela hora, estourar, né? Eu posso ter uma dor repentina, né? E ela vir repentinamente e doer de uma vez, né? E é o caso da mulher chegar até a desmaiar, às vezes. Como eu posso ter uma dor crônica. Então, é uma dor que não vem rápido, ela vem ou crescendo devagar, ou uma dor forte, mas que ela se mantém durante muito tempo. Por isso que é a questão, né, das mulheres se acostumarem com a dor. Então, às vezes, uma menina, ela começa lá na adolescência a sentir cólica e o que vão falar para ela? Que mulher sofre mesmo, que ter dor é normal, entendeu? Que é difícil ela resolver isso. Vai se acostumando que mulher é assim mesmo, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham endometriose e que nunca, nem foi no médico, né, para ver. Foi descobrir a endometriose já depois dos 30 anos e tinha dores fortíssimas desde a adolescência, porque sempre achou que era normal, sempre achou que tinha. Então, qualquer dor que você tenha, é preciso investigar. É preciso procurar um médico ginecologista, né? Imagina se essa dor for um tumor, né? Se for um mioma muito grande, né? Se for uma endometriose que pode impedir tanta coisa na sua vida, né? Atrapalhar a sua vida toda, porque isso é uma coisa muito importante. O quanto a cólica, né, e essas dores, elas podem atrapalhar a vida da gente. Então parece que é coisa de mulher, que é frescura, ela está naqueles dias,
né? Não é assim que se fala? Só que não é isso verdade, né? Não é só isso. É bem uma questão de você tem que olhar para isso e investigar para saber se é. Então, como que a gente vai ajudar? A gente vai ajudar com as coisas que eu vou falar para vocês aqui, principalmente para quem já investigou, já sabe que é só uma cólica menstrual, ou que é alguma outra questão, mas que precisa ficar sem um tratamento médico. No geral, para essas dores, o tratamento médico ele vai envolver analgésicos e anti-inflamatórios, né? Se for uma cólica por uma questão secundária, quer dizer, ela vem depois, né, como eu acabei de explicar, ela vem depois de alguma outra doença, aí o que que vai fazer? Vai depender da doença, né? Pode ser cirurgia, pode ser tomar hormônios, pode ser interromper a menstruação, né? Depende da fase da vida da mulher, depende dos desejos dela, se ela quer engravidar, por exemplo, e ela tem endometriose. Às vezes, o ideal é ela tentar engravidar, né? Para poder, e não fazer a cirurgia, porque a cirurgia pode. Então, ela vai ter que conviver com aquela dor até ela engravidar. E aí, isso tudo vai ajudar demais, né? E principalmente nas mulheres que têm a cólica menstrual primária, que é cólica menstrual mesmo, né? E que ela tem que tratar aquilo. Então, se ela não vai parar de menstruar, se ela não quer mais tomar anti-inflamatório, ou se ela é alérgica a anti-inflamatórios, por exemplo, né? Aí as questões naturais vão ser um presente, realmente, tá? Vamos lá, eu fiz uma... Oi? Tu quer só abrir os comentários para ver se tá tudo bem, se você já tá entendendo? Ah, sim, claro, claro. Aproveitando Vamos ver. o chat aqui também. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Claro. Ah, que legal. Vai ter IGTV? Vai sim. Eu coloco no IGTV. Eu vou salvar depois no IGTV, tá? A gente também coloca no YouTube, tá? Ah, que bom! Depois você me manda o link. Tu salva no IGTV, a gente baixa do teu IGTV e coloca no YouTube. Ah, tá. Tá? Bom, acho que dá pra gente seguir aqui, né? Sim, pode continuar. Dá uma... Travei lá. De novo. Depois a gente abre novamente, tá? Isso. Bom, então, aí eu ia falar da influência, né, das cólicas na vida da mulher. Então, como é que é essa influência das cólicas na vida da mulher, né? Veja, imagina uma mulher que ela tem cólicas enormes, né, fortíssimas, toda a menstruação, ou na hora da ovulação, ou ela tem cólicas durante vários dias, a dela começa. Você está me ouvindo bem? Sim, estou escutando, pode continuar. Tá. É que deu uma travadinha aqui. E a cólica dela começa, às vezes, 5, 6, 7 dias antes da menstruação. Então, essa mulher, como que você pode passar, às vezes, 10 dias todo mês com dor? Você vai ter bom humor? Você vai ser uma pessoa acessível? Você vai ser uma pessoa simpática? Fica difícil, né? Outra, se essa cólica atrapalha a vida sexual dela, né? Vai tirar uma parte tão forte. Então, ela passa a ter medo de ter relação sexual, ela passa a ter medo de se relacionar, porque ela sabe que ela fica sem conseguir conviver com as pessoas durante a menstruação. Isso pode atrapalhar a vida profissional dela, isso pode atrapalhar a vida pessoal dela, a parte emocional, né? Tem muitas mulheres com essa cólica crônica, né? Que são pessoas com dores crônicas, que desenvolvem depressão por conta disso, né?
É isso. E aí, os tratamentos, né? Como que a gente vai olhar para isso? Para eu conseguir. Então, se eu tenho uma questão crônica, se eu tenho uma desarmonia que me gera dor crônica, e eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, né? É muito difícil a gente achar um remedinho, sabe? Uma pílulazinha que coloca na boca e resolve todos os meus problemas. É muito difícil isso, né? Então, por quê? Eu preciso me envolver nesse tratamento. É muito importante, mesmo se você optar pelo tratamento, só o tratamento médico, mesmo se você optar por parar a sua menstruação, se você não mudar o seu padrão de vida, se você não olhar a forma como você vive, o que você coloca para dentro de você, vai ser muito difícil você conseguir bons resultados. Então aí você acaba conseguindo melhorar uma parte e piorar a outra parte, né? Então, é muito importante esse envolvimento todo, né? Da mulher, se eu colocar só aqui para eu ver o tempo, da mulher na vida dela, né? Para ela conseguir mudar. A primeira coisa que eu quero falar é sobre alimentação. Então, a alimentação é o quê? Ó, uma coisa, fato. Toda pessoa que tem dor, toda dor no corpo, ela pode gerar uma inflamação. E aí vira um ciclo. Quanto mais dor eu tenho, mais inflamação eu tenho no meu corpo todo. Quanto mais inflamação eu tenho, mais dor eu tenho. E aí eu tomo medicamentos que acabam provocando mais inflamação. Ele diminui a inflamação, por um lado, a inflamação local ali, só que ele intoxica meu corpo. Né? É uma medicação que vai trazer também malefícios para o meu corpo. E se eu tiver que tomar isso durante muitos anos, por exemplo, tem gente que toma anti-inflamatório a vida toda, né? Isso faz muito mal para o corpo todo. Então, uma coisa fundamental é a gente olhar para o que a gente está comendo, né? Então, primeira coisa é qual é a melhor comida? A melhor comida é a comida que eu faço, certo? A melhor comida é comida. Não é comida pronta, comida com um monte de produto químico, né? Elas são mais fáceis realmente. É muito mais fácil de eu tratar uma pessoa, eu ter na minha casa só comidas prontas, eu pego cada pacotinho e como, né? É muito mais fácil, mas isso não é uma vida saudável. Outra coisa importante, existem alimentos que são alimentos que provocam muita inflamação no corpo, né? Que alimentos são esses? Principalmente a farinha branca e o açúcar. Então, quanto mais você conseguir trocar a farinha branca por farinhas integrais, né? O ideal seria tirar o glúten até, né? Quanto mais dor você tem, menos glúten você devia comer. O glúten é da farinha de trigo, né? Então, procurar outros tipos de farinha. Farinha de aveia, farinha de linhaça, de amêndoa, farinha de coco, né? Que é tão comum hoje em dia também. Trocar essa farinha, e se for farinha de trigo, que seja pelo menos a farinha integral, tá? E o açúcar. O açúcar, ele faz muito mal para o corpo da gente, né? A gente só chegou na humanidade até hoje porque começou há pouquíssimo tempo ter açúcar, né? O açúcar não existia. Na antiguidade, não tinha açúcar. Então, as coisas tinham o gosto que elas tinham. Então, é muito complicado a quantidade de açúcar. A gente tem a nossa base de alimentação hoje em dia em carboidrato e doce. O que é carboidrato? Doce. Carboidrato, ele vai se transformar em doce dentro do meu organismo, em glicose, na verdade, né? Então, isso é muito ruim. E uma pessoa que tem dor crônica, ela tá como se ela estivesse colocando veneno na boca dela. Todo dia ela come. Todo dia ela vai lá e coloca, e piora o quadro. Sem ela saber, ela vai comendo aquilo e piorando esse quadro.
E outra coisa muito importante é, se essa pessoa com dor crônica ainda for uma mulher que tiver facilidade para ter edema, para ter inchaço, então se ela incha muito na semana pré-menstrual, se ela percebe que fica a marquinha da meia no tornozelo, se ela percebe que ela incha, de ter dificuldade com os movimentos das articulações, né? É uma pessoa que também deveria evitar ao máximo leite e derivados. Então, para você diminuir dor do seu corpo, o ideal é você tirar o máximo que você puder de farinha branca, açúcar, leite e derivados. Quanto mais legumes e verduras você tiver na sua alimentação, melhor é. Quanto mais você reduzir a quantidade de carne vermelha, não precisa eliminar a carne vermelha, mas não precisa comer carne vermelha todo dia, né? Aumentar a quantidade de peixe, né? Aumentar a quantidade de carne mais branca, diminuir a quantidade de carne vermelha, né? Isso é uma alimentação que favorece, né? É claro que o ideal é você procurar um nutricionista, alguém que vai fazer uma dieta relacionada para você. Então, dependendo de como você se sente, dependendo de como você o tipo da sua dor, o motivo que você tem a cólica, se é primária, se é secundária, pode mudar algumas coisas, né? Mas o princípio básico é isso, fazer uma alimentação o mais anti-inflamatória possível, né? E o que é uma alimentação anti-inflamatória? Sem açúcar, sem farinha branca, menos quantidade de carne vermelha, mais quantidade de peixe, ervas. Quanto mais ervas, os condimentos você utilizar, né, melhor vai ser a sua alimentação. E o que você fizer, né, o que for feito na sua casa, que você sabe o que tem, que não tem aqueles temperos prontos, né? Aqueles temperos prontos são muito ruins mesmo, muito, faz muito mal para a saúde, faz muito mal para o coração. Para quem tem dor, aquilo é como se você, olha, se você almoçar e colocou aqueles pozinhos de tempero pronto sobre a comida, e aí você tem dor, e depois do almoço você tomar o anti-inflamatório, é como se você tomasse dor e tomasse anti-inflamatório, entendeu? Eu tomo uma coisa que faz piorar a minha dor e eu tomo uma coisa para aliviar a minha dor. O corpo fica meio... Mas está provocando dor, está tirando dor. Está provocando dor, está tirando dor. Como é que vai ser essa história? Né? Outra coisa importante é alimentos muito estimulantes. Então, alimentos muito estimulantes também podem piorar a dor. Quais são esses alimentos? Cafeína, né? Então, o café, chocolate, os refrigerantes de cola, sabe? A Coca-Cola, onde tem muita cafeína. Então, chamate, chá verde também tem muita cafeína. Então, diminuir o máximo que você puder da quantidade de cafeína e estimulantes, né? Como o chocolate, como a Coca-Cola, tá bom? Aí, o próximo, o que é? Estilo de vida, né? Então, o que é? Eu queria que vocês pensassem aí o que existe na natureza que é parado. Nada. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, tudo que você olhar está se transformando. As coisas não são paradas. Mesmo aquilo que às vezes parece parado, não é. Né? O movimento é mais lento, mas ele acontece. Então, é muito importante a gente se movimentar. Se você não pratica nenhum exercício, né, não existe desculpa. Você pode fazer caminhada. Caminhada não precisa de nenhum dinheiro. Não precisa de nada. Você simplesmente faz caminhada. Uma caminhada de 45 minutos 3 vezes por semana e resolve muitas questões. Melhora muitas questões, principalmente questões relacionadas com dor, né? Porque ajuda a circular a energia. Dentro da medicina chinesa, o exercício físico, ele entra no olhar de fazer circular a energia de forma suave.
Então, se eu pratico exercício físico, eu permito que a energia no meu corpo, ela flua de uma maneira suave. Todos os movimentos que eu tenho que fazer, principalmente a mulher que tem o ciclo menstrual, a gente muda tanto de um dia para o outro, de uma semana para outra. A cada semana a gente é uma mulher diferente, né? Então é tão importante a gente poder olhar para esse ciclo e ter a energia solta, a energia leve no meu corpo, para que essas alterações no meu ciclo aconteçam de forma suave. E aí eu não tenha grandes trancos de mudanças hormonais que podem acontecer, né? E isso deixa tudo mais fácil, tudo mais leve, tá? O ideal é que você encontre um exercício que você goste. Porque se você tiver prazer no exercício, aí vai fazer virar top master. Seja ele qual for. Eu não preciso de exercício forte. Pode ser o yoga, pode ser pilates, né? Alguma coisa, desde que se você tiver prazer, esse movimento, ele vai acontecer de forma ainda mais suave. Os benefícios que você vai ter no seu corpo são ainda maiores, né? Se você não fizer por obrigação, tá certo? Se você não fizer só porque você tem que fazer. Se você conseguir fazer esses exercícios de uma forma leve, harmoniosa, se você gostar de fazer, ele vai produzir outros hormônios. Hormônios de bem-estar, hormônios de satisfação, que ajudam muito e auxiliam muito diminuir dor no corpo da gente, né? Aliviar as dores, tá bom? Tá tudo bem? Você acha que precisa a gente perguntar, olhar lá, se tem alguma dúvida até agora? Vamos dar uma olhada. Espera aí. Pessoal. Pergunta, gente. Pergunta não, acho que não. Tá só os coraçõezinhos aí. Todo mundo entendendo? Aproveita, chama o pessoal lá, manda o linkzinho, ó. O aviãozinho, ó. Manda o pessoal, manda. Chama. Várias pessoas queridíssimas minhas aqui. Então, O leite piora, a dor piora. Principalmente, eu tenho dentro da medicina chinesa... Volta só um instantinho. O leite... Eu voltar? Que você falou... A pergunta aqui, ó, da Gleides, ela perguntou se o leite piora a inflamação. O leite pode piorar. Eu tenho, dentro da medicina chinesa, principalmente, eu tenho uma dor por falta de movimento. Eu tiro o comentário. Antes disso, tem dentro da medicina chinesa... Um remédio eu não tropinal. vi. Remédio tropinal, ele evita a cólica. Teve uma perguntinha aí. Ele é bom. Eu não conheço. Aí eu não conheço. Tropinal. Não conheço. Tá bem. Posso ir pro leite? Pode. Então, dentro da medicina chinesa, as cólicas elas vão estar muito relacionadas ou com uma coisa que a gente chama estagnação de qi. Quando é estagnação de qi, eu ajudo muito fazendo essa energia circular de forma suave, como eu expliquei agora com o movimento. E o outro motivo bem comum é acúmulo de umidade. Então, eu vou ter acúmulo de umidade na minha pelve e ela vai aumentar a minha dor. A mulher que tem esse acúmulo de umidade, o leite vai piorar muito, muito mesmo. E o pior é que é uma coisa tão forte na cultura latina, né? O brasileiro tem uma coisa muito forte com leite, que relaciona muito com a história de mãe, né? Por causa da amamentação, tudo. Então tem gente que não gosta de ficar sem o leitinho, né? Tem gente que eu brinco, meio brava, né? Eu brinco, a paciente me fala assim, mas eu vou ficar sem o meu leite? Ou então ela fala assim, eu vou ficar sem o meu queijo? Eu
Eu falei assim, então você fica com o seu leite e fica com a sua dor. Porque como é que eu vou... É impossível uma mulher que tem muita umidade acumulada no corpo, eu tratar e ela ficar tomando leite. É como se eu ficasse enxugando gelo. Sabe? É impossível. Não tem jeito. Não vai melhorar. Não vai conseguir um resultado que a favoreça. Né? É isso. Acho que eu respondi. Outro fator muito importante são os cuidados com a menstruação. Tem muitas mulheres que elas têm Só dores... Um pouquinho. Tá? Só para dar pra cá. Voltei. Ok. Agora os cuidados com a menstruação, né? Muitas mulheres, elas têm dores porque elas têm uma fragilidade na região pélvica, né? Porém, elas agravam isso de forma muito forte desde o início das suas menstruações, desde a menarca, que é o quê? A falta de cuidado no período menstrual. Uma vez eu fiz um curso numa aldeia indígena, com as índias, e essa índia, ela falava assim que como você se cuidar, como você se tratar num sangue, vai mostrar para você como vai ser o outro sangue. Então, a gente precisa cuidar nesse mês para a gente ter um bom sangue no mês que vem. E isso ir de vez a vez, sabe? De mês a mês seguindo esse cuidado. É bem importante a gente cuidar em vários sentidos. Primeiro sentido, a gente está com o corpo mais fragilizado, mas não no sentido de fraqueza. Fragilizado porque ele está se esforçando para tirar esse sangue do corpo da gente, sabe? Para fazer essa troca do endométrio, para poder tirar uma camada que veio para esperar um bebê. Esse bebê não chegou, então eu tenho que tirar tudo isso para poder começar a produzir outro, né? E isso gera um esforço energético do corpo da mulher. Então, é importante, muito importante, que a gente tome muito cuidado com friagem, golpe de vento, né? Com frio. As pessoas, até eu vi um comentário hoje de uma menina que parece que ela é do Ceará, né? Quem é do Nordeste, em lugares muito quentes, por exemplo, tem menos problemas com isso. Mas as mulheres que moram mais no sul, por exemplo, hoje aqui em São Paulo está muito frio, né? Você não pode lavar o cabelo? Pode. Eu, por exemplo, lavei o cabelo hoje. Só que eu nem estou menstruada, hein? Mas eu entrei no banheiro, lavei o cabelo, levei minha roupa toda para dentro do banheiro, me troquei lá, arrumei meu cabelo e sequei o meu cabelo sem eu sair do banheiro. Não piso no chão gelado de jeito nenhum. De jeito nenhum eu piso no chão gelado. Menstruada, então, eu não piso de jeito nenhum no chão gelado. E cuidado, mesmo depois que eu saio do banho, eu tenho que sair para a rua, eu vou aguardar um tempo. Porque imagina se eu tomar banho, secar o cabelo, quanto quente eu vou ficar. Se eu saio rapidamente para fora ou passo na frente de uma janela com um vento frio, esse vento frio, ou abro geladeira, também tem essa coisa, esse vento frio pode entrar no meu corpo. Se eu já tiver uma fragilidade na minha pelve, aonde vai parar esse vento frio? Lá na minha pelve. E aí contrai tudo e faz doer. E dentro da medicina chinesa, a gente acredita que o frio, ele vai se guardando dentro do corpo da gente. Não é que ele passa pelo corpo da gente e vai embora. Ele vem e ele vai acumulando um pouquinho cada vez, sabe? Vai acumulando um pouquinho cada vez. E aí eu vou guardando esse frio. Então existem muitas mulheres que não obedeceram o que as avós falavam, né? Que foram ensinadas que esse frio, que isso era tudo bobagem. Que podia lavar o cabelo quanto quisesse, que podia pisar no chão gelado quanto quisesse. E isso faz muito mal.
Sabe, uma causa muito forte de cólica menstrual também que acontece é depois de parto. Tem muitas mulheres que só tem cólica menstrual depois do parto. Antes de ter o filho não tinha cólica. Por quê? Por causa do puerpério. Porque na época do puerpério, logo depois que nasceu o bebê, ela não se cuidou. E ela recebeu todo esse frio. Então, nessa época, é uma época melhor para a gente preferir tomar caldos, preferir comer comida cozida. Ah, mas eu moro no Nordeste, é muito calor. Tá bom, então vamos preferir legumes cozidos em vez de salada crua, né? Uma fruta mais morna, como as frutas vermelhas, por exemplo, ao invés de comer, sei lá, abacaxi, que é tão fresco, né? Preferir colocar umas canela um pouco na fruta, ao invés de comer a fruta só pura, gelada, né? Gelada nunca, fruta gelada nunca. Faz muito mal pro corpo da mulher, tá? Desculpa. É porque eu sou Imagina. gelada. Eu amo. Não pode. Errado, Faz mal. Você pode até guardar na geladeira, Grazi, mas você precisa deixar fora para ir para a temperatura ambiente para depois você comer. Esse frio ele vai acumulando no seu estômago, vai acumulando, né, no seu útero. O útero vai guardando tudo isso daí. Não é bom, tá bom? Não é bom. Em algum momento você pode sentir. É isso. Outra questão é poupar energia. Só tá. Porque eu acho que faltam 10 minutos, tá? Pra terminar a live. No meu aqui tá 43. 43. Então a gente tem um pouquinho mais de 15 minutos. 15 minutos, pronto. Tem bastante coisinha ainda para falar, mas vai dar tempo. Outra coisa é poupar energia. Como está tendo todo esse processo de descamação do endométrio e formação de outro endométrio, é importante eu me preservar. Então, é muito importante que eu me cuide durante a menstruação, entendeu? Que eu possa cuidar de fazer um descansinho entre uma atividade e outra, entendeu? Que não precisa ser muito, não precisa dormir o dia inteiro. Mas se você parar um pouquinho, 10 minutos, 5 minutos, antes de você ir almoçar, quando você voltar do almoço para voltar a trabalhar, quando você chegar do trabalho em casa, antes de começar a rotina da sua casa, né? Nas trocas de atividade, dá uma paradinha. Se na semana antes da menstruação, você já programa o que você vai fazer de comida na semana seguinte e já deixa tudo meio congelado, meio pronto, para facilitar a sua vida, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? O calor, ele costuma ajudar muito a mulher na questão da menstruação. Costuma ajudar muito mesmo. Só que o principal calor é um calor seco. Até eu vi o videozinho que você fez, Grazi. Eu achei muito legal. Só que você tá com uma bolsinha térmica lá, que é uma bolsinha de gel, né? E essa bolsinha de gel, calor sempre vai ser bom. Sempre. Calor sempre vai ser bom. Mas os melhores resultados a gente tem com calor seco. Como que a gente faz calor seco? Uma forma muito fácil é uma fralda ou uma fronha que você passa o ferro e coloca em cima. Certo? Esse é bem fácil, né? Outra forma que você pode fazer bem facinho, tem uma semente que chama painço. Como? Painço. P-A-N-C cedilha. Não, P-A-I-N. C cedilha O. Painço, bem pequenininha. Ela parece alpiste. Até no mercado a gente encontra. Isso. Essa semente, você pode aquecê-la. Então, você pode colocar ela dentro de um saquinho, certo? E qualquer saquinho de tecidinho fininho.
e você aquece essa sementinha no micro-ondas. Então, um saquinho assim, por exemplo, quadradinho assim, de uns 15 por 15, que daria para você colocar na sua pelve, você vai aquecer 1 minuto e meio, mais ou menos, no micro-ondas. O calor seco, ele se aprofunda mais. Então, quem tem cólica aqui e usa o calor para melhorar, vai concordar comigo. Quando a gente usa a bolsa de água quente ou essas bolsinhas de gel, ou então até mesmo aquela luz de infravermelho, que tem gente que tem tanta dor que tem aquela luz em casa do infravermelho. Quando passa o calor, a dor volta. Quando a gente usa um calor seco, como passar o ferro ou painço, outra coisa que a gente pode usar também para aquecer é sal grosso. O sal grosso você pode esquentar tanto na frigideira quanto no micro-ondas. E do mesmo jeito, coloca no paninho e coloca na pelve. Só uma coisa importante, sempre tem que tomar cuidado com a temperatura. Sempre tomar cuidado com a temperatura, porque se pode queimar. Então, por exemplo, eu coloco o meu, mais ou menos 1 minuto, o meu é bem grossinho, eu coloco 1 minuto e meio, quase 2 minutos, né, no micro-ondas. Aí, primeiro eu coloco por cima da roupa, ele já tá dentro do saco, mas eu coloco por cima da roupa, até que eu vou tirando as camadas ali e chega na minha pele. Eu não ponho direto na minha pele. Tá me ouvindo, Grazi? Tô ouvindo. Tá? Tá bom. Tá bom, tá bom. É que deu uma travadinha aqui. Aí, outra forma de aquecer muito boa é o escaldapé, tá? O escaldapé ajuda bastante mesmo. Do pé? Travou. Escaldapé. Como é isso? O escaldapé você pega uma bacia, né? Ou um balde, coloca água quente, Ah, sim. certo? Não pode. Coloca a água bem quente e coloca o pé dentro. O que pode ter nesse escaldapé? Uma coisa bem importante para a cólica menstrual é ter sal grosso. Então, uma coisa bem importante é ter sal grosso. Uma erva que é muito boa para escaldapé para a cólica menstrual é a camomila. Camomila, isso. Isso mesmo. Aí, as ervinhas, né? Tenho várias coisinhas aqui que eu preparei para vocês. Então, tem uma coisa que chama cataplasma. O que é cataplasma? Cataplasma. Isso. Cataplasma é quando a gente pega uma erva ou uma argila e eu vou colocar essa coisa diretamente na pele. Então, tem um cataplasma que ele é feito de alfazema, a lavanda, né? Ou lavanda ou alfazema, que é a mesma erva. Então, eu faço o quê? Eu vou ferver as folhas da lavanda, né? Vou ferver mais ou menos uns 5 minutos. Depois, eu retiro aquela folha de lá, pego a própria folha e coloco em cima do meu baixo ventre. Certo? Em cima da minha pelve ali. Isso. Exatamente. Coloca a folha diretamente na minha pele. E aí eu posso cobrir com uma toalhinha para manter ela mais quentinha durante mais tempo. Vai dar uns 10, 15 minutos mais ou menos de cataplasma. Se ficar mais tempo, se ficar quente e não esfriar, pode ficar até mais tempo, não tem problema. Tá? Ela ajuda muito, muito, muito mesmo, esse cataplasma. Outra coisa que é bem fácil de achar no Brasil inteiro, a gente acha, é folha de mangueira. Folha de mangueira a gente faz também fervendo. Eu fervo a folha de mangueira de 5 a 7 minutos, aí eu vou coar e vou tomar. Essa folha de mangueira você pode tomar, por exemplo, se for cólica menstrual, um tipo de cólica bem comum, é a mulher que ela tem cólica no dia da menstruação, no dia que sai o sangue. Se ela for uma mulher regulada, ela pode tomar até esse chá da folha de mangueira
um dia antes e no primeiro dia da menstruação. Ele é capaz que ele resolva também toda essa situação, tá? Uma erva maravilhosa, que é uma erva muito relacionada com o feminino, né? Que ajuda a gente com muitas questões mesmo, é uma erva que chama Artemisia. Essa erva Artemisia. A-R... Quer que eu soletre? Deu certo. Vou até olhar. Ó. A-R-T-E-M-I-S-I-A. Ok? Artemisia. Olha só Essa erva, ela é uma... só o tempo. Oi? Olha só o tempo. Tá, faltam 8 minutos. E eu tô acabando, aí a gente já pode fazer. Tá, só o Um tempo. chá maravilhoso. Tá. Um chá maravilhoso é o gengibre com camomila. Você ferve o gengibre uns 5 minutos, desliga o fogo, coloca a camomila desligado. Aí você espera 10 minutos, coa e toma. É maravilhoso, porque ele vai movimentar a energia para tirar aquela energia parada que estava ali e também vai acalmar a dor e acalmar o coração dela, né? Porque a mulher com a dor, ela tá com o coraçãozinho meio triste, não é bom. É isso mesmo, tá? Aí, por último, uma massagem no corpo. De automassagem mesmo. Então, você pega um óleo, principalmente de origem vegetal, que poderia ser um óleo de arnica, por exemplo. O óleo de arnica seria maravilhoso, né? Pega esse óleo de arnica e aí você vai colocar num pouquinho umas gotas, umas 5, 6 gotas de óleo essencial ou de lavanda ou de gerânio. Lavanda ou gerânio. Gerânio. Isso. Ou um ou o outro, tá? Então, o óleo, as gotas, e aí ela faz uma massagem no corpo dela todo antes de entrar no banho. Passa nos pés, as mamas, você passou aí, é bem importante fazer massagem nas mamas, nos bicos das mamas, eles ajudam também a diminuir essa contração do útero, tá? E bastante massagem com esse óleo na região da pelve. É isso. E aí depois ela toma banho. É isso. Várias receitinhas. Quer que eu abro as perguntas? Sim. Pronto, agora se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente tem 6 minutos ainda. Teve uma pergunta aqui se a mulher precisa sempre ir ao médico se ela sentir cólica. Ou quando é que ela tem que ir ao médico, né? Não, se ela sente cólica e nunca foi no médico, é importante ela ir. Mas se ela já foi no médico ela já foi no médico e já sabe que é cólica, que não tem nada junto, não. A única coisa se foram cólicas muito fortes e ela foi em um médico e ele disse para ela que não era nada, que era cólica menstrual, às vezes era melhor ela procurar um outro médico, né, para fazer uma investigação melhor, tá? Mas uma coisa tem que ser importante. Às vezes, hoje em dia, como tem muitos casos de endometriose, né? Oi, voltei? Estou perguntando sobre creme de pimenta negra. Não conheço. Para cólica menstrual, eu não conheço. Não conheço. Aí outra falou que às vezes quando está menstruada, sente o corpo gelado, é normal? É normal, e aí essa precisa muito do calor, ela precisa de muitos cuidados com a menstruação, aqueles cuidados que eu falei com golpe de vento, com se agasalhar, se poupar, além de se aquecer. Então o escaldapé é muito importante para ela. Toda essa questão do chá quente, tomar chazinho toda noite é muito importante. Orégano, tô perguntando se orégano, chá com orégano. Perguntando se chá com orégano, se é bom. Orégano ajuda. Orégano também ajuda, tá?
Tem gente perguntando de remédio, eu não falo sobre remédios, porque eu não sou médica e falar sobre remédios assim com o público não é. Eu não conheço para eu poder falar. A gente fala a esposa teve menino, mas já tem um ano que não. Aí tem uma pergunta aqui falando que se cólica pode dor de cabeça. Não, o que pode ter, ela pode ter associado. Durante a menstruação, ela tem cólica e tem dor de cabeça. Mas não é. Mas os cuidados para cólica, muitas vezes, ajudam a melhorar, tá? Ó, tem... Tá. Não entendi? Quando você falou de tomar chá de camomila com alguma coisa... O chá de camomila, eu falei gengibre e camomila. Mas só o chá de camomila, ele já ajuda. Então, remédio eu não vou falar. Remédio eu não vou falar. Tá travando. Chá de melissa, sandália. Melissa ajuda muito, não é sandália, é o chá de melissa. Estufa. Você cedilha ou dois S? Dois S. Dois S. Chá de melissa. Aí perguntaram qual é o melhor chá. Não existe o melhor chá. Cada mulher vai reagir de um jeito, né? Então, melissa ajuda muito mesmo. Melissa ajuda demais. Pólipo. É a mesma coisa. Pólipo. Não. Pólipo é outra coisa. Pólipo é como se fosse uma bolinha que está dentro do endométrio, dentro do útero. Tem que tirar com cirurgia. Ele faz sangrar bastante. Mas às vezes se você não quer engravidar e se você não está sangrando muito, não tem motivo para você olhar. Exercícios abdominais melhoram a cólica. Fazer abdominal, o abdominal ele pode ajudar, como qualquer outro exercício. Como? Não entendi. Oi? Não entendi. O exercício abdominal, ele pode ajudar como qualquer outro movimento. Vai acabar. Vai acabar. E eu tenho que tirar porque... Viu, Melina? Vou tirar uma fotinha? Oi? Foi um prazer tê-la conosco. O prazer foi tudo meu. Vou tirar uma foto aqui, ó. Tira só os comentários. Vai acabar. Vai com os comentários tudo. Ai, saco. Sorriso. Tirei. Vou encerrar, tá? Tá. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Se encontra depois.